Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel, seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015 e agora nós vamos ver a palestra do Jaime Seta sobre gestão de contingência. Então, pegue papel e caneta, feche todas as abas do seu navegador e desligue seu celular para acompanhar tudo o que ele tem a dizer. Até mais. Bom dia a todos, eu sou Jaime Seta, estamos aqui na RISC-Com Brasil 2015 para falar para vocês sobre gestão de contingência. Atualmente sou diretor e vice-presidente da BPCE, Associação Brasileira de Prevenção, Controle e Emergências Ambientais. Também atuo na Fiesp como membro do Conselho Superior de Meio Ambiente e atuo na Petrobras desde 1987, atualmente como consultor na área de contingência. Nesses 27 anos de empresa, sempre atuei na gestão de segurança, meio ambiente e saúde e mais nos últimos 15 anos na área de contingência. Bom, nosso programa aqui a nossa agenda aqui é bastante ousada para, nesses 40 minutos, falarmos aí rapidamente sobre a conceituação da gestão de risco, os estudos de análise de risco, como uma base para uma boa gestão de contingência, falando sobre cenários acidentais, sobre o escalamento dos planos de emergência, a questão dos recursos em termos de dimensionamento, compartilhamento, logística, a gestão da emergência propriamente dita, simulados e o processo APEL como um processo de comunicação de riscos à comunidade. Para que a gente possa ter uma ideia assim, da complexidade que é a gestão da contingência, eu estou trazendo aqui para vocês uma cronologia do acidente da BP no Golfo do México. Esse acidente aconteceu em 2010, em maio de 2010, e uma emergência que começou no dia 20 de abril, com um incêndio, explosão na plataforma, culminando na morte de praticamente uma dezena de pessoas, mas também teve o rompimento da cabeça do poço, ou seja, a perda de controle do poço e provocando um vazamento que continuou por mais de 3 meses. Então, do dia 20 de abril ao dia 29 de junho, então pouco mais de 2 meses, em torno de 2 meses e 10 dias, onde teve, em junho, final de junho, um pico das operações, a gente escala em termos de quantidade de pessoas envolvidas nas faines, nos trabalhos, escala de algumas dezenas de pessoas para 38.600 pessoas. Embarcações, pouco mais de uma dezena de embarcações no primeiro dia de operações, para 7.200 operações, 7.200 embarcações operando nesse teatro de operações que era o Golfo do México. A quantidade de barreiras envolvidas sai de alguns quilômetros de barreiras para 2.300 quilômetros, dispersantes, algumas centenas de litros para 5.800.000 litros de dispersante. Então, rapidamente, em pouco mais de 2 meses, um crescimento significativo em todos os aspectos, em termos de recursos, de complexidade, de abrangência, de área atingida. Foram 5 estados dos Estados Unidos afetados, envolvidos, e uma quantidade enorme de empresas fornecedoras de bens e serviços, de apoio, países enviando recursos para lá. O Brasil foi o terceiro país que mais recursos enviou para lá, apoiando as operações. Uma complexidade enorme, um nível de pressão, conflitos, interesses distintos, pressão, ou seja, diante de uma situação como essa, organiza-se uma resposta para que atinjam um determinado objetivo de forma bem definida, clara, sempre sob pressão, mas tentando atingir esse objetivo que é debelar toda a situação da emergência. É uma complexidade que não se vê em nenhuma constituição de empresa. Para isso tem que ter uma boa gestão, um bom planejamento, um bom preparo, de maneira a escalar desde uma situação pequena a uma situação dessa envergadura, ter um sistema de gestão que comporte tudo isso. E é disso que a gente está falando aqui. Gestão de contingência é isso, é se preparar, se planejar para uma situação como essa. Gestão de risco engloba a gestão de contingência. O risco é o produto da probabilidade da falha pela probabilidade de uma consequência decorrente dessa falha. À medida que eu estabeleço medidas que reduzam a falha, eu estou reduzindo o meu risco. À medida que eu reduzo consequência, eu estou reduzindo o meu risco. No decorrer dos anos 80 e 90, fruto de grandes acidentes na indústria química, como por exemplo Bhopal, Seveso e outros, a metodologia de análise de risco migrou para a indústria, migrou da indústria aeronáutica, aeroespacial, para a indústria de uma forma geral. Essas metodologias foram adaptadas para a indústria, de maneira que logo depois, no decorrer de 80, 90 e início dos anos 2000,
tivemos significativa redução nos riscos das instalações por meio dessas metodologias. A identificação, a análise do risco, a análise das consequências e uma atuação forte com medidas preventivas. Esse foi o foco, um foco forte na prevenção nesses anos. A partir do ano 2000, isso eu posso dizer com mais firmeza com relação à Petrobras, em que pese ter todo o trabalho de gerenciamento de riscos desenvolvido nos anos 80 e 90, nos anos 2000 percebemos que, mesmo quando tínhamos algumas falhas, a nossa capacidade de resposta estava aquém da necessidade. Então isso implicou em rever os acidentes que tivemos no início de 2000, implicou em rever os nossos padrões, os nossos procedimentos, a nossa forma de olhar a resposta às situações emergenciais, a redução das consequências. E passamos a investir também em planos de resposta, em uma gestão de contingência. Foi aí que cunhou-se o termo gestão de contingência na Petrobras e certamente isso foi se difundindo também. Então a gestão de contingência passa a ser um foco forte a partir de 2000, 2005 e tendo como objetivo conhecer, planejar, organizar, preparar, operar e controlar a resposta da emergência, visando sempre a minimização das consequências e tendo por base os estudos de risco, aqueles estudos que já estavam gerando resultados em termos de programas de prevenção com mitigação de falhas, passa também a ser input extremamente importante na combinação com os estudos de vulnerabilidade ambiental, social e econômica, passa a ser importante para orientar os planos de emergência, a gestão da contingência na empresa. Então, dessa forma, os estudos de análise de risco, que identificam uma série de hipóteses acidentais que serviram para estabelecer programas de prevenção para redução de falhas, também, ao identificar diversas hipóteses acidentais, quando estas hipóteses, as mais diversas, hipóteses sobre incêndio, de explosão, sobre vazamento, sobre contaminação, sobre questões epidêmicas, enfim, as mais diversas hipóteses de acidentes, combinadas com as diferentes dimensões que cada hipótese pode ter em cada instalação, em cada atividade, em cada unidade, em termos de dimensão, volume, abrangência, velocidade de propagação. Então, considerando essas diferentes dimensões para as diferentes hipóteses e considerando também as diferentes vulnerabilidades, quer seja ambiental, social ou econômica, temos a construção de cenários estes que vão desde os mais simples até os mais complexos, desde os menores cenários aos maiores cenários. Então acabamos construindo diversos cenários possíveis de acontecerem nas diversas instalações, nas diversas unidades, nas diversas atividades. Para cada um dos cenários de uma unidade, começamos a identificar quais são as estratégias de respostas necessárias. No caso de cenários de vazamento, tem diversos cenários de vazamentos passíveis de acontecerem em uma instalação. Então, quais são as diferentes estratégias de resposta que eu posso adotar? Para cada estratégia de resposta, eu vou usar um determinado tipo, uma determinada quantidade de recurso. Com isso, eu consigo fazer um rol de recursos necessários para cada cenário, para cada unidade, para cada instalação e a totalidade dos recursos necessários. Obviamente que não se considera a ocorrência simultânea de vários cenários, mas alguns cenários são considerados e passamos a adotar os cenários mais críticos. Óbvio que os piores cenários, os cenários de maior abrangência, de maior complexidade, de maior dimensão, vão requerer recursos em quantidade muito grande. Então, temos que estabelecer um escalamento de plano de emergência para organizar a vinda, a chegada, a recepção desses recursos. Alguns recursos vão estar no local, na unidade, outros recursos virão de outras localidades, na região, ou até a nível nacional, ou até fora do país, dependendo do cenário. Para cada tipo de estratégia, para cada tipo de cenário, vou ter diferentes recursos em quantidade e dimensões distintas. O que isso tudo implica em estabelecer um plano ou um conjunto de planos que permita eu escalar
a resposta desde o mais simples cenário ao cenário mais complexo, considerando o acionamento de plano local, plano regional ou plano nacional ou corporativo. Quando eu falo de plano regional, também posso considerar planos de auxílio mútuo, que tem no entorno de alguns polos industriais. Quando eu falo de áreas portuárias, eu tenho os planos de área estabelecidos na própria legislação, e a nível nacional tem o próprio Plano Nacional de Contingência, que também orienta sobre a questão dos recursos, a questão do envolvimento das diversas instituições. Então, dessa forma, eu saio dos estudos de análise de risco para a planificação em níveis distintos de como eu atuar para os diferentes cenários acidentais. Bom, aqui um exemplo de um cenário, como eu falei, temos cenários dos mais distintos, desde incêndio, explosão, contaminação, nuvens tóxicas, vazamentos. Aqui é um cenário de vazamento. Um cenário de vazamento uma hipótese de vazamento devido a rompimento de braço de carregamento, é o braço que conecta o navio ao terminal, um vazamento numa área de um terminal. Nesse caso, aqui estamos considerando a área de São Sebastião, onde tem uma peculiaridade, algumas características em termos de vulnerabilidade social, ambiental, econômica, turística, enfim, tem características climáticas específicas daquela região. Tudo isso vai se construir, vai se definir ou estabelecer o cenário acidental. Se for um rompimento de braço de carregamento, vai ter um volume máximo vazável. Se for um vazamento num flange, o vazamento é menor. Então, as características do cenário são outras. Se for uma ruptura de um tanque de um navio durante a atracação devido a uma colisão, a dimensão é outra, maior ainda. Então, essas variáveis são consideradas para se construir os diferentes cenários e estabelecer as diferentes estratégias. Nesse caso, a gente considerou aí a ruptura, e pelas características da região, pelo volume vazado, vai ter uma deriva de mancha. A mancha vai se movimentar em função das condições climáticas, pode se movimentar para sul, para norte, enfim, em função das condições climáticas, mas a gente tem algumas probabilidades de como ela vai se comportar. E aí já temos como previamente estabelecer áreas que deverão ser protegidas em função do possível cenário acidental a ocorrer. Então, com isso a gente consegue estabelecer quantas frentes de trabalho, quais são os recursos que a gente vai utilizar. E assim a gente vai fazendo isso na forma de planejamento, na fase de planejamento. Em termos de estratégia, a gente pode combinar uma ou mais estratégias de resposta, desde a proteção de áreas sensíveis, a contenção, recolhimento, armazenamento e transporte. Estratégia essa que tem alguns detalhes, requer alguns cuidados por conta da quantidade de recursos. Em função do local, eu posso ter maior ou menor complexidade nessa fase de armazenamento, de transporte, por exemplo. Eu posso demandar, se for distante da costa, eu vou demandar mais transporte. Os tempos de resposta, tempos de movimentos vai ser diferente, e isso vai implicar em forma distinta, em quantidade distinta de recursos. Eu posso ter situações em que eu apenas acompanho e estabeleço a estratégia de atenuação natural, ou seja, monitoro o desenvolvimento dessa mancha de óleo. Se ela caminha para alto mar sem risco de atingir áreas mais sensíveis, muitas vezes é mais interessante eu acompanhar a degradação, a dispersão natural dessa mancha de óleo. Em alguns locais também, que já tendo sido atingidos, muitas vezes é preferível não provocar nenhuma limpeza, nenhuma remoção, devido ao impacto que isso poderia causar, um impacto maior. Então, a atenuação natural, muitas vezes, ela é recomendável. Eu posso aplicar o uso, a estratégia da dispersão em superfície ou superfície, uma dispersão mecânica ou uma dispersão química. A dispersão, ela sempre visa reduzir o tamanho das partículas de óleo, das gotículas de óleo, no menor tamanho possível, de maneira que os micro-organismos existentes no ambiente promovam a degradação de forma natural. Então, eu acelero a degradação por meio da diminuição do tamanho das gotículas, fazendo com que elas se tornem biodisponíveis no ambiente, e assim a degradação se dá em maior velocidade. Os agentes químicos, no passado eram bastante tóxicos, hoje são atóxicos, porém eles possibilitam essa dispersão, essa
essa biodegradação, utilizando os organismos, os micro-organismos, a capacidade natural do ambiente de se recompor. Posso usar a estratégia de absorção, usando absorventes químicos que vão remover o óleo, e eu removo esse absorvente com o óleo e com isso eu estou eliminando também o contaminante. Eu posso usar a biorremediação, agentes com nutrientes que vão facilitar a biodegradação também do contaminante no ambiente. Essa é uma outra estratégia, muitas vezes usada, por exemplo, em mangues, onde o impacto que teria ao adentrar ao mangue para remover o óleo seria muito maior. Então eu faço uma aspersão de biorremediadores, de maneira que eles vão reter o óleo, sem que ele fique se espalhando, se movimentando dentro do mangue, mas ao mesmo tempo propiciar nutrientes para as bactérias que estão lá naquele ambiente, fazer a degradação junto ao biorremediador. Então, promove a degradação de forma mais rápida. Essa é uma estratégia também bastante utilizada. O in situ burning é uma outra estratégia, foi amplamente utilizada no Golfo do México, que é o conter o óleo e queimar o óleo antes que ele atinja uma área mais sensível. Quando você não tem condições ou tem uma possibilidade daquela mancha rapidamente atingir uma área mais sensível e as condições são propícias para esse tipo de estratégia, adota-se essa estratégia, ainda que ela traga um impacto em termos de emissões atmosféricas, mas o impacto menor está sendo objetivado aí, é o de não atingir aquelas áreas sensíveis. Para que a gente possa avaliar quais estratégias são mais adequadas, a gente utiliza também uma metodologia desenvolvida pela EPA, que é o NIBA. Essa metodologia ela visa comparar os aspectos ambientais de cada uma estratégia, possibilitando que eu faça um balanço de qual é a estratégia que menos impacto ambiental trará. E aí eu faço a opção. Óbvio que isso é bastante dinâmico e a cada momento eu tenho que estar reavaliando a estratégia durante a emergência, eu tenho que estar avaliando continuamente ou reavaliando continuamente as condições que levam a escolher, a decidir por uma melhor estratégia. Para que isso tudo possa funcionar, é fundamental que na fase de planejamento, antes de qualquer emergência, eu já levante todas as informações, levante todas as possibilidades que a gente tem em termos de ambiente, de características de produto, enfim, ter o máximo possível de informações previamente levantadas, colecionadas, para que a decisão também seja rápida e eficaz. Aqui um exemplo, aí não é sob o ponto de vista ambiental, mas sob o ponto de vista operacional, que também é uma variável a ser ponderada durante a avaliação das estratégias. E aqui, como exemplo, eu tenho aqui um vazamento, por exemplo, de 5.000 metros cúbicos, formando uma mancha de 50 km² e 0,1 milímetros de espessura, que vale a 7.000 campos de futebol. Em algumas horas, esse volume de óleo vai rapidamente se transformar numa mancha dessa dimensão. Se eu usar uma técnica de recolhimento de óleo, com recolhedores pequenos, como tem aqui nesse quadradinho rosa, eu vou estar operando aqui com pelo menos 4 ou 5 embarcações, fazendo a contenção, o recolhimento, o armazenamento e o transporte do óleo. E em 8 horas de operação com esses recolhedores, eu vou eliminar apenas o equivalente a esse quadradinho aqui de toda essa mancha de óleo. Ou seja, para que eu possa fazer frente a isso de uma forma muito rápida, eu precisaria ter uma quantidade bastante grande de recursos, várias frentes espalhadas no entorno para recolher essa mancha. Óbvio que isso demanda uma série de recursos, de capacidade, nem sempre disponível em qualquer local. Como essa mancha ela caminha, ela tem uma dinâmica em função da corrente e vento muito rápida, se isso se dirige para uma área mais sensível, pode ser mais interessante eu utilizar uma técnica como a de aplicação de dispersante por aeronave, onde em 8 horas eu praticamente debelo mais de 50% dessa mancha de óleo. Portanto, esse é um aspecto que deve ser analisado durante a decisão de qual é a melhor estratégia de resposta. Mas tem que ter informações prévias, conforme eu já disse antes, para que a gente possa ser rápido, porque a dinâmica da situação acidental ela é muito grande. Ela está mudando continuamente. Então, eu preciso estar reavaliando continuamente e optando pela melhor estratégia de forma rápida. Preciso ter informações precisas com antecedência. Aqui,
ou in situ burning. Vocês podem observar aí a quantidade de emissões, né? Essas aqui são barreiras que nós mesmos fornecemos lá para o acidente da BP no Golfo do México. Foram das 14 barreiras que foram utilizadas, 11 eram barreiras fornecidas por nós, onde foi bastante efetivo o uso, bastante eficaz o uso, ainda que pese todo o impacto, mas o risco desse óleo atingir áreas extremamente sensíveis na área costeira, levou à decisão de usar essa estratégia também como resposta, combinada com as demais, obviamente. A gestão da contingência em si, ela se faz através de um ciclo de planejamento, de implementação, de avaliação e da melhoria contínua, o PDCA, né, o famoso PDCA. Tendo como input os estudos de risco, como já comentamos, a construção dos cenários, a planificação em níveis distintos, e isso tudo estabelecido através de planos, padrões, procedimentos estabelecidos para toda a empresa. Padrões esses que prevêem essa planificação, essa forma de planificar e de escalar, maneira de escalar os planos, o plano local, o plano regional, o plano corporativo, quando há planos de auxílio mútuo, ou planos de área, ou plano nacional de contingência, enfim, isso tudo previsto nos planos de emergência de cada unidade e dentro dos planos regionais e plano corporativo. Estabelece também a frequência e a complexidade dos treinamentos e dos exercícios simulados que devem ser feitos periodicamente, simulados de campo, simulados de mesa, o tabletop, simulados de comunicação, simulados de mobilização, enfim, uma diversidade bastante grande de simulados, onde eu possa estar avaliando cada etapa, cada processo, ou o conjunto de etapas, ou toda a gestão da contingência. A questão dos recursos, a maneira como eles são alocados, são disponibilizados, como são dimensionados, então isso tudo padronizado para que cada unidade possa fazer esse trabalho de maneira e acontecer isso de maneira uniforme em toda a corporação. O estabelecimento de acordos locais com outras unidades, outras empresas, acordos de âmbito regional, acordos com instituições como Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil, eventualmente, com acordos com instituições internacionais para poder dar suporte e envio de recursos de outros países, de outras localidades. Preciso ter um processo de comunicação muito bem estabelecido e preciso de acionamento e comunicação entre os diversos grupos que compõem, e também ter um processo de coleta e registro de dados de informação prévio e durante a emergência. Prévio para poder dar o suporte, dar o subsídio para aquelas decisões, que eu já comentei anteriormente, mas também registrando toda a ocorrência, toda a emergência. A implementação ela se dá através do processo da gestão da emergência, e aí temos utilizado cada vez mais o Incident Command System como uma ferramenta de gestão de emergência. Incident Command System, um processo que nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos e se consolidou efetivamente com o acidente da BP, ele se consolidou. Pouco antes, com o Katrina, também já através de diretiva presidencial, ele vai se configurando, e de maneira que ele é um sistema bastante rígido em termos de estrutura, em termos de documentação, em termos de formatação. Uma vez que todas as empresas, todas as instituições estão alinhadas, estão seguindo esse conceito, essa ferramenta, fica muito fácil de você fazer com que essas instituições se ajudem mutuamente, porque cada um sabe exatamente como é que vai se desenvolver a gestão da emergência. Então, cada um sabe qual o papel que ele vai ser atribuído a ele se ele entrar para apoiar uma outra unidade. Então, uma empresa X apoiando uma empresa Y, ela sabe exatamente como é que ela vai se comportar, uma vez que ela conhece o ICS, a outra
também usa o ICS. Então isso facilita e muito, porque o ICS ele padroniza todos os processos de comunicação, de estruturação, de organização da resposta à emergência. Uma terceira etapa, que é a avaliação, essa avaliação periódica através de inspeções e auditorias em todo o sistema, auditando, inspecionando os planos, auditando, inspecionando os inputs do plano, que são os oriundos dos estudos de risco. Então, sempre que há um novo risco, uma revisão de estudo, ele deve remeter uma revisão dos planos também. A execução de simulados e de treinamentos também sendo analisado criticamente, sendo avaliado criticamente, ou se tivermos acidentes, também avaliando, fazendo uma análise crítica da resposta para que a gente possa fazer o processo de melhoria contínua. Isso tudo discutindo numa estrutura de governança onde envolve os níveis local, regional e corporativo, de maneira que indicadores para acompanhamento desse processo sejam estabelecidas metas e acompanhados para ver a evolução, para ver o ganho na gestão como um todo. E fundamental também temos o acompanhamento das inovações tecnológicas, que acontecem nos diversos campos, não é diferente na área de resposta à emergência. Então, o desenvolvimento de novas técnicas, de novos equipamentos, novos produtos, novos materiais, que vão facilitar, vão tornar mais eficiente as respostas. Então, devem ser acompanhadas, analisadas, testadas e inseridas dentro do processo de gestão da contingência. É dessa forma que a gente vai promovendo também a melhoria contínua da gestão. O ICS, ele, como eu falei, é uma forma bem estruturada. Aqui é um exemplo de como foi estruturado no caso da BP, uma área central, um comando central e 3 comandos unificados também, um em Houston para cuidar das operações do poço propriamente, um em Roma, na Louisiana, para cuidar da parte offshore, então toda a parte de mar, contenção, recolhimento, transporte, logística no mar, e a parte em Alabama, cuidando da parte nearshore, a parte costeira. Então todas as operações costeiras ficando a cargo desse comando. Dessa maneira, com várias empresas, várias instituições apoiando a resposta à emergência, recursos vindos dos diversos locais do mundo sendo inseridos dentro desse sistema de gestão. O ICS foi talvez um dos maiores aprendizados lá no acidente do Golfo do México que pudemos trazer aqui para o Brasil. Aqui a gente já vinha exercitando, lá a gente apenas validou aquilo como uma ferramenta, mas a gente já vinha exercitando desde o início do ano 2000 o conceito do ICS. Um comando unificado, então essa é uma estrutura organizacional de resposta típica na Petrobras, onde temos o comando unificado, temos um staff de assessoria a esse comando unificado, temos as instituições distintas ou da organização ou extra-organização compondo o comando unificado, e as caixinhas aqui que se subdividem em múltiplas caixas, a parte de operação, de logística, a parte financeira, né, fazendo frente ou respondendo às diversas frentes de atuação numa estrutura de resposta à emergência. A questão dos recursos, o dimensionamento, a alocação, a disponibilização e o compartilhamento é extremamente importante. Então, considerarmos todos os modais passíveis de fazer a movimentação dos recursos, modal aéreo, rodoviário, eventualmente marítimo ou ferroviário. Né? A disponibilização desses recursos em centros específicos, a maneira e os cuidados de movimentação, as restrições, a maneira como a gente vai fazer o transporte, a movimentação mais rápida com equipamentos e viaturas de transporte, movimentação rápida de recursos já prontamente montados. Isso tudo é fundamental para que a gente tenha uma eficácia na resposta, uma eficiência e uma eficácia. Para que a gente possa fazer a alocação dos recursos, com base nos estudos de riscos e naqueles cenários, então categorizamos os cenários por frequência, assim, desde dos mais frequentes até os extremamente remotos, e pela severidade, dos mais severos aos menos severos. De maneira que, com isso, a gente estabelece o que deve ser de responsabilidade da unidade, do local,
né? O que são recursos que vão ser alocados regionalmente e o que vai ser corporativamente. Dessa maneira, a gente não sobrecarrega a unidade com excesso de recursos, uma aquisição excessiva de recursos, e a gente prevê esse compartilhamento, essa movimentação, de maneira que os recursos sejam colocados com tempos de respostas compatíveis com o que estabelece a resolução CONAMA e a legislação. De maneira que eu tenho recursos oriundos do local, chegando de imediato, ou o recurso regional complementando os recursos locais, ou até mesmo recursos de outras regiões ou de outros países dentro do recurso, dentro do plano corporativo, né? Hoje, a distribuição desses recursos, recursos corporativos estão distribuídos em todo o país, onde tem as principais atividades com risco. Então, temos centros logísticos distribuídos no país para fazer essa complementaridade aos recursos que cada uma das unidades tem. São mais de 150 unidades espalhadas no país e cada uma delas tem lá uma quantidade X de recursos conforme aquela matriz que a gente mostrou anteriormente. Mas os recursos de complementaridade estão concentrados nos centros de defesa ambiental e nas bases avançadas que estão distribuídas em todo o país. Esse foi um processo que construímos ao longo desses 15 anos, foi melhorando, foi otimizando, foi redesenhando essa distribuição ao longo de todo esse período. De maneira que hoje nós temos centros de resposta à emergência nas diversas unidades, diversas embarcações na área costeira, são mais de 40 embarcações, com dedicação exclusiva, são os Oil Spill Response Vessel, com dedicação exclusiva para resposta à emergência. Tem os centros, os centros de defesa ambiental, as bases de postos avançados, uma grande quantidade de recursos logisticamente distribuídos. Fora isso, temos uma atuação integrada através de convênios, de acordos com Marinha, com a aeronáutica, com órgãos ambientais, com instituições internacionais, de maneira que no mundo a gente acaba compondo o que a gente chama de Global Network Response, que é a integração entre diversas instituições que cobrem o mundo todo com seus recursos para resposta a vazamento de óleo. O foco aqui, obviamente, a gente está falando muito sobre vazamento de óleo, mas a lógica, o modelo, ele é válido para outros cenários também. O que é mais frequente é o vazamento em si, então eu estou focando mais na questão do vazamento. O compartilhamento de recursos, ele é primordial. Não dá para esperar que a unidade tenha o recurso suficiente para o pior cenário possível. Nem mesmo a BP, nem mesmo os Estados Unidos ali tinha recurso suficiente para o pior cenário. Não tinha. Tanto é que vieram recursos do mundo inteiro para ajudar. O que é importante, sim, é ter estabelecido planos que facilitem, processos que vão facilitar, vão favorecer esse escalamento, essa chegada, essa recepção de recursos oriundos dos mais diversos locais. Então, analisar o dimensionamento e a disponibilidade local, regional e nacional de recursos é fundamental para que a gente possa fazer um efetivo compartilhamento. Considerar a disponibilidade e o tempo de resposta de outras unidades e de outras instituições e empresas, para que a gente possa fazer isso de maneira adequada e compatível com o regramento legal. Organizar a logística para complementaridade. Como é que eu vou transportar de avião, de trem, de caminhão, como é que vai ser isso? Eu já tenho que deixar isso preparado, em lotes preparados para fazer essa movimentação com o menor tempo de resposta possível. Se eu vou transportar de avião é de uma forma, se eu vou transportar de caminhão é outra. Então eu tenho que considerar todas essas possibilidades, todos esses modais para poder fazer isso de maneira eficaz e eficiente. Considerar os planos de auxílio mútuo que estão ali no entorno das nossas unidades. Considerar os planos de área nas áreas portuárias. Considerar estabelecer acordos entre unidades, entre empresas, entre fronteiras de países, as operações transfronteiriças, o cuidado nessa transferência, a passagem, a entrada e saída de bens e materiais, então isso de acordo com todos os regramentos. Então tem que ser previamente preparado, estabelecido, para que eu não transporte o recurso rapidamente e ele fique parado numa alfândega o dobro do tempo por não ter me atentado a determinados cuidados. Então isso tem que ser pré-planejado. Considerar que as aeronaves têm tamanhos distintos, têm
tem a porta de entrada, então que tipo de recurso, que tipo de container eu vou considerar, quais são os tamanhos de container, eu vou preparar kits para características para atender volumes distintos de vazamento, para até 10 metros cúbicos, para até 50 metros cúbicos, para até 150 metros cúbicos de vazamento, eu vou ter containers e kits montados de forma distinta, tanto no onshore, tanto quanto offshore. Então eu vou estabelecer containers apropriados, forma apropriada de fazer o transporte no modal aéreo. No modal rodoviário, a mesma coisa. Eu vou considerar no modal aéreo, eu tenho que considerar inclusive o modal rodoviário. Então, no modal rodoviário, a mobilização de equipamento, separar e organizar todos os acessórios, não esquecer de deixar os kits montados, carregamento em veículo próprio, quando não houver, considerar o tempo, quando não houver o veículo próprio, o tempo que vai levar para chegar ao veículo contratado, o deslocamento, a emissão de notas fiscais. É fundamental que os equipamentos, os recursos saiam todos de forma regular, inclusive do ponto de vista fiscal. Conhecer as rotas de acesso, as restrições que se tem em estradas, restrições de carga, restrições de veículo, restrições em termos de horário, para transitar determinado tipo de carga. Enfim, levar em consideração todas essas possibilidades para estabelecer toda a logística. Então, é todo um plano logístico que é construído. Da mesma forma, o aéreo considerar todas as variáveis que tem na parte tanto de carregamento da aeronave quanto descarregamento da aeronave, para que a gente possa ter o menor tempo de resposta. Ainda no caso do modal rodoviário, do modal aéreo, eu tenho que levar em conta ainda a complementação com o modal rodoviário. Então, eu vou poder transitar, tenho que atravessar uma grande cidade, uma região metropolitana, vou poder transitar com veículos com um determinado tipo de carga, não vou. Isso tudo tem que ser considerado, ser planejado previamente. Enfim, considerando todos esses aspectos, eu acho que, de uma maneira geral, os estudos de risco atualizados, com cenários realísticos, a definição de estratégia de dimensionamento de recursos adequados, os planos que se complementam, que são escaláveis, de uma forma bem estruturada, sendo bem distinto os níveis de gestão de resposta à emergência, gestão de crise, isso vai ajudar, vai tornar uma resposta mais adequada. Manter os recursos em estado permanente de prontidão, quer dizer, os equipamentos estão prontos a operar, sendo bem mantidos, equipes adestradas no uso desses equipamentos, o reconhecimento rápido das situações críticas, enfim, esse conjunto de informações são fundamentais para que eu tenha uma resposta eficaz. E, por fim, o processo de comunicação com a comunidade. Aqui é um exemplo aqui de um projeto que foi feito com um oleoduto de 50 km de duto atravessando a região metropolitana de São Paulo, envolvendo centenas de milhares de pessoas no entorno desses dutos. Então, o reconhecimento dos riscos, o envolvimento, a participação dessas comunidades, levando o conhecimento sobre os riscos e sobre a maneira como ela deve se comportar no dia a dia, com aquela instalação que está ali ao lado da casa dela, bem como numa situação de emergência, facilita em muito esse trabalho sendo construído juntos, facilita em muito numa situação de emergência, para você reduzir consequências. Você aumenta a resiliência dessa comunidade de forma significativa ao trabalhar de maneira integrada, envolvendo, participando desde o processo de comunicação de risco até o processo de preparação para situações emergenciais. Nesse caso, a gente trabalhou, mudou a característica com a participação, ouvindo a comunidade no que ela queria que fosse, como que ela gostaria que fosse aquela região. Ela se compromete mais, ela participa mais, se envolve mais e ela fica plenamente preparada. Com isso, a gente reduz risco, sim, por conta do aumento da resiliência da comunidade. O processo APEL vem nessa mesma linha, já testamos o processo APEL em São Sebastião, em Santos, em Campos Elíseos, em outras áreas. Hoje é um processo recomendado pela ONU como um processo de envolvimento da comunidade, tem toda uma cartilha, uma forma de trabalhar a preparação para a emergência com a comunidade. E nós temos procurado utilizar o processo APEL e tenho recomendado nos diversos fóruns
o uso do processo APEL, o conhecimento do processo APEL como uma estratégia de comunicação de riscos e preparação das comunidades para situações emergenciais. Aqui alguns exemplos aqui de como foram desenvolvidos o processo APEL em São Sebastião, né, com exercícios simulados e com uma participação bastante forte da comunidade. Tem altos e baixos, porque depende de outras instituições estarem comprando e se comprometendo com o processo como um todo. Mas nós continuamos apostando nesse processo como um processo eficaz para a preparação da comunidade para situações emergenciais. Enfim, tem o envolvimento de várias instituições, né? Não tem como não ser assim. Enfim, aqui no final eu apresento aqui algumas referências legais, não vou discorrer sobre essas referências legais e referências internacionais, mas elas ficam aí para consulta e para um conhecimento mais aprofundado, caso seja do interesse do senhor. Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel, o seu anfitrião na RISC-COM Brasil 2015, e agora nós vamos ver a palestra do Jaime Seta sobre gestão de contingência. Então, pegue papel e caneta, feche todas as abas do seu navegador e desligue seu celular para acompanhar tudo o que ele tem a dizer. Até mais. Bom dia a todos, eu sou Jaime Seta, estamos aqui na RISC-COM Brasil 2015 para falar para vocês sobre gestão de contingência. Atualmente sou diretor e vice-presidente da BPCE, Associação Brasileira de Prevenção, Controle e Emergências Ambientais. Também atuo na Fiesp como membro do Conselho Superior de Meio Ambiente e atuo na Petrobras desde 1987, atualmente como consultor na área de contingência. Nesses 27 anos de empresa, sempre atuei na gestão de segurança, meio ambiente e saúde, e mais nos últimos 15 anos na área de contingência. Bom, nosso programa aqui, a nossa agenda aqui é bastante ousada, para nesses 40 minutos falarmos aí rapidamente sobre a conceituação da gestão de risco, os estudos de análise de risco, como uma base para uma boa gestão de contingência, falando sobre cenários acidentais, sobre o escalamento dos planos de emergência, a questão dos recursos em termos de dimensionamento, compartilhamento, logística, a gestão da emergência propriamente dita, simulados e o processo APEL como um processo de comunicação de riscos à comunidade. Para que a gente possa ter uma ideia assim, da complexidade que é a gestão da contingência, eu estou trazendo aqui para vocês uma cronologia do acidente da BP no Golfo do México. Esse acidente aconteceu em 2010, em maio de 2010, e uma emergência começou no dia 20 de abril, com um incêndio, explosão na plataforma, culminando na morte de praticamente uma dezena de pessoas, mas também teve o rompimento da cabeça do poço, ou seja, a perda de controle do poço e provocando um vazamento que continuou por mais de 3 meses. Então, do dia 20 de abril ao dia 29 de junho, então pouco mais de 2 meses, em torno de 2 meses e 10 dias, onde teve em junho, final de junho, um pico das operações, a gente escala em termos de quantidade de pessoas envolvidas nas fainas, nos trabalhos, escala de algumas dezenas de pessoas para 38.600 pessoas. Embarcações, pouco mais de uma dezena de embarcações no primeiro dia de operações, para 7.200 embarcações operando nesse teatro de operações que era o Golfo do México. A quantidade de barreiras envolvidas sai de alguns quilômetros de barreiras para 2.300 quilômetros, dispersantes, algumas centenas de litros para 5.800.000 litros de dispersante. Então, rapidamente, em pouco mais de 2 meses, um crescimento significativo em todos os aspectos, em termos de recursos, de complexidade, de abrangência, de área atingida. Foram 5 estados dos Estados Unidos afetados, envolvidos, e uma quantidade enorme de empresas fornecedoras de bens e serviços, de apoio, países enviando recursos para lá. O Brasil foi o terceiro país que mais recursos enviou para lá, apoiando as operações. Uma complexidade enorme, um nível de pressão, conflitos, interesses distintos, pressão. Ou seja, diante de uma situação como essa, organiza-se uma resposta para que atinjam um determinado objetivo de forma bem definida, clara, sempre sob pressão, mas tentando atingir esse objetivo que é debelar toda a situação da emergência. É uma complexidade que não se vê em nenhuma constituição de empresa. Para isso tem que ter uma boa gestão, um bom planejamento, um bom preparo, de maneira a escalar desde uma situação pequena a uma situação dessa envergadura,
ter um sistema de gestão que comporte tudo isso. E é disso que a gente está falando aqui. Gestão de contingência é isso, é se preparar, se planejar para uma situação como essa. Gestão de risco engloba a gestão de contingência. O risco é o produto da probabilidade da falha pela probabilidade de uma consequência decorrente dessa falha. À medida que eu estabeleço medidas que reduzam a falha, eu estou reduzindo meu risco. À medida que eu reduzo consequência, eu estou reduzindo o meu risco. No decorrer dos anos 80 e 90, fruto de grandes acidentes na indústria química, como por exemplo Bhopal, Seveso e outros, a metodologia de análise de risco migrou para a indústria, migrou da indústria aeronáutica, aeroespacial, para a indústria de uma forma geral. Essas metodologias foram adaptadas para a indústria de maneira que logo depois, no decorrer de 80, 90 e início dos anos 2000, tivemos significativa redução nos riscos das instalações por meio dessas metodologias. A identificação, a análise do risco, a análise das consequências e uma atuação forte com medidas preventivas. Esse foi o foco, um foco forte na prevenção nesses anos. A partir do ano 2000, isso eu posso dizer com mais firmeza com relação à Petrobras, em que pese ter todo o trabalho de gerenciamento de riscos desenvolvido nos anos 80 e 90, nos anos 2000 percebemos que, mesmo quando tínhamos algumas falhas, a nossa capacidade de resposta estava aquém da necessidade. Então isso implicou em rever os acidentes que tivemos no início de 2000, implicou em rever os nossos padrões, os nossos procedimentos, a nossa forma de olhar a resposta às situações emergenciais, a redução das consequências. E passamos a investir também em planos de resposta, em uma gestão de contingência. Foi aí que cunhou-se o termo gestão de contingência na Petrobras e certamente isso foi se difundindo também. Então a gestão de contingência passa a ser um foco forte a partir de 2000, 2005 e tendo como objetivo conhecer, planejar, organizar, preparar, operar e controlar a resposta da emergência, visando sempre a minimização das consequências e tendo por base os estudos de risco, aqueles estudos que já estavam gerando resultados em termos de programas de prevenção com mitigação de falhas, passa também a ser input extremamente importante na combinação com os estudos de vulnerabilidade ambiental, social e econômica, passa a ser importante para orientar os planos de emergência, a gestão da contingência na empresa. Então, dessa forma, os estudos de análise de risco, que identificam uma série de hipóteses acidentais que serviram para estabelecer programas de prevenção para redução de falhas, também ao identificar diversas hipóteses acidentais, quando estas hipóteses, as mais diversas, hipóteses sobre incêndio, de explosão, sobre vazamento, sobre contaminação, sobre questões epidêmicas, enfim, as mais diversas hipóteses de acidentes, combinadas com as diferentes dimensões que cada hipótese pode ter em cada instalação, em cada atividade, em cada unidade, em termos de dimensão, volume, abrangência, velocidade de propagação. Então, considerando essas diferentes dimensões para as diferentes hipóteses e considerando também as diferentes vulnerabilidades, quer seja ambiental, social ou econômica, temos a construção de cenários estes que vão desde os mais simples até os mais complexos, desde os menores cenários aos maiores cenários. Então acabamos construindo diversos cenários possíveis de acontecerem nas diversas instalações, nas diversas unidades, nas diversas atividades. Para cada um dos cenários de uma unidade, começamos a identificar quais são as estratégias de respostas necessárias. No caso de cenários de vazamento, tem diversos cenários de vazamentos passíveis de acontecerem em uma instalação. Então, quais são as diferentes estratégias de resposta que eu posso adotar? Para cada estratégia de resposta, eu vou usar um determinado tipo, uma determinada quantidade de recurso. Com isso, eu consigo fazer um rol de recursos necessários para cada cenário, para cada unidade, para cada instalação e a totalidade dos recursos necessários. Obviamente que não se considera a ocorrência simultânea de vários cenários, mas alguns cenários são considerados e passamos a adotar os cenários mais críticos,
Óbvio que os piores cenários, os cenários de maior abrangência, de maior complexidade, de maior dimensão, vão requerer recursos em quantidade muito grande. Então, temos que estabelecer um escalamento de plano de emergência para organizar a vinda, a chegada, a recepção desses recursos. Alguns recursos vão estar no local, na unidade, outros recursos virão de outras localidades, na região, ou até a nível nacional, ou até fora do país, dependendo do cenário. Para cada tipo de estratégia, para cada tipo de cenário, vou ter diferentes recursos em quantidade e dimensões distintas. O que isso tudo implica em estabelecer um plano ou um conjunto de planos que permita eu escalar a resposta desde o mais simples cenário ao cenário mais complexo, considerando o acionamento de plano local, plano regional ou plano nacional ou corporativo. Quando eu falo de plano regional, também posso considerar planos de auxílio mútuo, que tem no entorno de alguns polos industriais. Quando eu falo de áreas portuárias, eu tenho os planos de área estabelecidos na própria legislação, e a nível nacional tem o próprio Plano Nacional de Contingência, que também orienta sobre a questão dos recursos, a questão do envolvimento das diversas instituições. Então, dessa forma, eu saio dos estudos de análise de risco para a planificação em níveis distintos de como eu atuar para os diferentes cenários acidentais. Bom, aqui um exemplo de um cenário, como eu falei, temos cenários dos mais distintos, desde incêndio, explosão, contaminação, nuvens tóxicas, vazamentos. Aqui é um cenário de vazamento. Um cenário de vazamento uma hipótese de vazamento devido a rompimento de braço de carregamento, é o braço que conecta o navio ao terminal, um vazamento numa área de um terminal. Nesse caso, aqui estamos considerando a área de São Sebastião, onde tem uma peculiaridade, algumas características em termos de vulnerabilidade social, ambiental, econômica, turística, enfim, tem características climáticas específicas daquela região. Tudo isso vai se construir, vai se definir ou estabelecer o cenário acidental. Se for um rompimento de braço de carregamento, vai ter um volume máximo vazável. Se for um vazamento num flange, o vazamento é menor. Então, as características do cenário são outras. Se for uma ruptura de um tanque de um navio durante a atracação devido a uma colisão, a dimensão é outra, maior ainda. Então, essas variáveis são consideradas para se construir os diferentes cenários e estabelecer as diferentes estratégias. Nesse caso, a gente considerou aí a ruptura e, pelas características da região, pelo volume vazado, vai ter uma deriva de mancha. A mancha vai se movimentar em função das condições climáticas, pode se movimentar para sul, para norte, enfim, em função das condições climáticas, mas a gente tem algumas probabilidades de como ela vai se comportar. E aí já temos como previamente estabelecer áreas que deverão ser protegidas em função do possível cenário acidental a ocorrer. Então, com isso a gente consegue estabelecer quantas frentes de trabalho, quais são os recursos que a gente vai utilizar. E assim a gente vai fazendo isso na forma de planejamento, na fase de planejamento. Em termos de estratégia, a gente pode combinar uma ou mais estratégias de resposta, desde a proteção de áreas sensíveis, a contenção, recolhimento, armazenamento e transporte. Estratégia essa que tem alguns detalhes, requer alguns cuidados por conta da quantidade de recursos. Em função do local, eu posso ter maior ou menor complexidade nessa fase de armazenamento, de transporte, por exemplo. Eu posso demandar, se for distante da costa, eu vou demandar mais transporte. Os tempos de resposta, tempos de movimentos vai ser diferente e isso vai implicar em forma distinta, em quantidade distinta de recursos. Eu posso ter situações em que eu apenas acompanho e estabeleço a estratégia de atenuação natural, ou seja, monitoro o desenvolvimento dessa mancha de óleo. Se ela caminha para alto mar sem risco de atingir áreas mais sensíveis, muitas vezes é mais interessante eu acompanhar a degradação, a dispersão natural dessa mancha de óleo. Em alguns locais também, que já tendo sido atingidos, muitas vezes é preferível não provocar nenhuma limpeza, nenhuma remoção, devido ao impacto que isso poderia causar, um impacto maior. Então, a atenuação natural, muitas vezes, ela é recomendável. Eu posso aplicar o uso, a estratégia da dispersão em superfície ou subsuperfície, uma dispersão mecânica ou uma dispersão química.
A dispersão ela sempre visa reduzir o tamanho das partículas de óleo, das gotículas de óleo, no menor tamanho possível, de maneira que os micro-organismos existentes no ambiente promovam a degradação de forma natural. Então eu acelero a degradação por meio da diminuição do tamanho das gotículas, fazendo com que elas se tornem biodisponíveis no ambiente e assim a degradação se dá em maior velocidade. Os agentes químicos, no passado eram bastante tóxicos, hoje são atóxicos, porém eles possibilitam essa dispersão, essa biodegradação, utilizando os organismos, os micro-organismos, a capacidade natural do ambiente de se recompor. Posso usar a estratégia de absorção, usando absorventes químicos que vão remover o óleo, e eu removo esse absorvente com o óleo e com isso eu estou eliminando também o contaminante. Eu posso usar a biorremediação, agentes com nutrientes que vão facilitar a biodegradação também do contaminante no ambiente. Essa é uma outra estratégia, muitas vezes usada, por exemplo, em mangues, onde o impacto que teria ao adentrar ao mangue para remover o óleo seria muito maior. Então eu faço uma aspersão de biorremediadores, de maneira que eles vão reter o óleo, sem que ele fique se espalhando, se movimentando dentro do mangue, mas ao mesmo tempo propiciar nutrientes para as bactérias que estão lá naquele ambiente, fazer a degradação junto ao biorremediador. Então, promove a degradação de forma mais rápida. Essa é uma estratégia também bastante utilizada. O in situ burning é uma outra estratégia, foi amplamente utilizada no Golfo do México, que é o conter o óleo e queimar o óleo antes que ele atinja uma área mais sensível. Quando você não tem condições ou tem uma possibilidade daquela mancha rapidamente atingir uma área mais sensível e as condições são propícias para esse tipo de estratégia, adota-se essa estratégia, ainda que ela traga um impacto em termos de emissões atmosféricas, mas o impacto menor está sendo objetivado aí, é o de não atingir aquelas áreas sensíveis. Para que a gente possa avaliar quais estratégias são mais adequadas, a gente utiliza também uma metodologia desenvolvida pela EPA, que é o NIBA. Essa metodologia ela visa comparar os aspectos ambientais de cada uma estratégia, possibilitando que eu faça um balanço de qual é a estratégia que menos impacto ambiental trará. E aí eu faço a opção. Óbvio que isso é bastante dinâmico e a cada momento eu tenho que estar reavaliando a estratégia. Durante a emergência, eu tenho que estar avaliando continuamente ou reavaliando continuamente as condições que levam a escolher, a decidir por uma melhor estratégia. Para que isso tudo possa funcionar, é fundamental que na fase de planejamento, antes de qualquer emergência, eu já levante todas as informações, levante todas as possibilidades que a gente tem em termos de ambiente, de características de produto, enfim, ter o máximo possível de informações previamente levantadas, colecionadas, para que a decisão também seja rápida e eficaz. Aqui um exemplo, aí não é sob o ponto de vista ambiental, mas sob o ponto de vista operacional, que também é uma variável a ser ponderada durante a avaliação das estratégias. E aqui, como exemplo, eu tenho aqui um vazamento, por exemplo, de 5 mil metros cúbicos, formando uma mancha de 50 quilômetros quadrados e 0,1 milímetros de espessura, que vale a 7 mil campos de futebol. Em algumas horas, esse volume de óleo vai rapidamente se transformar numa mancha dessa dimensão. Se eu usar uma técnica de recolhimento de óleo com recolhedores pequenos, como tem aqui nesse quadradinho rosa, eu vou estar operando aqui com pelo menos 4 ou 5 embarcações, fazendo a contenção, o recolhimento, o armazenamento e o transporte do óleo. E em 8 horas de operação com esses recolhedores, eu vou eliminar apenas o equivalente a esse quadradinho aqui de toda essa mancha de óleo. Ou seja, para que eu possa fazer frente a isso de uma forma muito rápida, eu precisaria ter uma quantidade bastante grande de recursos, várias frentes espalhadas no entorno para recolher essa mancha. Óbvio que isso demanda uma série de recursos, de capacidade, nem sempre disponível em qualquer local.
Como essa mancha ela caminha, ela tem uma dinâmica em função da corrente e vento muito rápida, se isso se dirige para uma área mais sensível, pode ser mais interessante eu utilizar uma técnica como a de aplicação de dispersante por aeronave, onde em 8 horas eu praticamente debelo mais de 50% dessa mancha de óleo. Portanto, esse é um aspecto que deve ser analisado durante a decisão de qual é a melhor estratégia de resposta. Mas tem que ter informações prévias, conforme eu já disse antes, para que a gente possa ser rápido, porque a dinâmica da situação acidental ela é muito grande. Ela está mudando continuamente, então eu preciso estar reavaliando continuamente e optando pela melhor estratégia de forma rápida. Preciso ter informações precisas com antecedência. Aqui, o In Situ Burning, vocês podem observar aí a quantidade de emissões, né? Essas aqui são barreiras que nós mesmos fornecemos lá para o acidente da BP no Golfo do México. Foram das 14 barreiras que foram utilizadas, 11 eram barreiras fornecidas por nós, onde foi bastante efetivo o uso, bastante eficaz o uso, ainda que pese todo o impacto, mas o risco desse óleo atingir áreas extremamente sensíveis na área costeira levou à decisão de usar essa estratégia também como resposta, combinada com as demais, obviamente. A gestão da contingência em si, ela se faz através de um ciclo de planejamento, de implementação, de avaliação e da melhoria contínua, o PDCA, né, o famoso PDCA, tendo como input os estudos de risco, como já comentamos, a construção dos cenários, a planificação em níveis distintos, e isso tudo estabelecido através de planos, padrões, procedimentos estabelecidos para toda a empresa. Padrões esses que prevêem essa planificação, essa forma de planificar e de escalar, maneira de escalar os planos, o plano local, o plano regional, o plano corporativo, quando há planos de auxílio mútuo, ou planos de área, ou plano nacional de contingência, enfim, isso tudo previsto nos planos de emergência de cada unidade e dentro dos planos regionais e plano corporativo. Estabelece também a frequência e a complexidade dos treinamentos dos exercícios simulados que devem ser feitos periodicamente, simulados de campo, simulados de mesa, o tabletop, simulados de comunicação, simulados de mobilização, enfim, uma diversidade bastante grande de simulados, onde eu possa estar avaliando cada etapa, cada processo, ou o conjunto de etapas, ou toda a gestão da contingência. A questão dos recursos, a maneira como eles são alocados, são disponibilizados, como são dimensionados, então isso tudo padronizado para que cada unidade possa fazer esse trabalho de maneira e acontecer isso de maneira uniforme em toda a corporação. O estabelecimento de acordos locais com outras unidades, outras empresas, acordos de âmbito regional, acordos com instituições como Marinha, Aeronáutica, Defesa Civil, eventualmente, com acordos com instituições internacionais para poder dar suporte e envio de recursos de outros países, de outras localidades. Preciso ter um processo de comunicação muito bem estabelecido e preciso de acionamento e comunicação entre os diversos grupos que compõem, e também ter um processo de coleta e registro de dados de informação prévio e durante a emergência. Prévio para poder fazer, dar o suporte, dar o subsídio para aquelas decisões, que eu já comentei anteriormente, mas também registrando toda a ocorrência, toda a emergência. A implementação ela se dá através do processo da gestão da emergência, e aí temos utilizado cada vez mais o Incident Command System como uma ferramenta de gestão de emergência. Incident Command System, um processo que nasceu e se desenvolveu nos Estados Unidos e se consolidou efetivamente com o acidente da BP, ele se consolidou pouco antes com o Katrina, também já através de diretiva presidencial, ele vai se configurando, e de maneira que
ele é um sistema bastante rígido em termos de estrutura, em termos de documentação, em termos de formatação. Uma vez que todas as empresas, todas as instituições estão alinhadas, estão seguindo esse conceito, essa ferramenta, fica muito fácil de você fazer com que essas instituições se ajudem mutuamente, porque cada um sabe exatamente como é que vai se desenvolver a gestão da emergência. Então, cada um sabe qual o papel que ele vai ser atribuído a ele se ele entrar para apoiar uma outra unidade. Então, uma empresa X apoiando uma empresa Y, ela sabe exatamente como é que ela vai se comportar, uma vez que ela conhece o ICS e a outra também usa o ICS. Então, isso facilita e muito, porque o ICS ele padroniza todos os processos de comunicação, de estruturação, de organização da resposta à emergência. Uma terceira etapa, que é a avaliação, essa avaliação periódica através de inspeções e auditorias em todo o sistema, auditando, inspecionando os planos, auditando, inspecionando os inputs do plano, que são os oriundos dos estudos de risco. Então, sempre que haja um novo risco, uma revisão de estudo, ele deve remeter uma revisão dos planos também. A execução de simulados e de treinamentos também sendo analisado criticamente, sendo avaliado criticamente, ou se tivermos acidentes, também avaliando, fazendo uma análise crítica da resposta para que a gente possa fazer o processo de melhoria contínua. Isso tudo discutindo numa estrutura de governança, onde envolve os níveis local, regional e corporativo, de maneira que indicadores para acompanhamento desse processo sejam estabelecidas metas e acompanhados para ver a evolução, para ver o ganho na gestão como um todo. E, fundamental também, temos o acompanhamento das inovações tecnológicas, que acontecem nos diversos campos, não é diferente na área de resposta à emergência. Então, o desenvolvimento de novas técnicas, de novos equipamentos, novos produtos, novos materiais, que vão facilitar, vão tornar mais eficiente as respostas. Então, devem ser acompanhadas, analisadas, testadas e inseridas dentro do processo de gestão da contingência. É dessa forma que a gente vai promovendo também a melhoria contínua da gestão. O ICS, ele, como eu falei, é uma forma bem estruturada. Aqui é um exemplo de como foi estruturado no caso da BP, uma área central, um comando central e 3 comandos unificados também, um em Houston para cuidar das operações do poço propriamente, um em Roma, na Louisiana, para cuidar da parte offshore, então toda a parte de mar, contenção, recolhimento, transporte, logística no mar, e a parte em Alabama, cuidando da parte nearshore, a parte costeira. Então, todas as operações costeiras ficando a cargo desse comando. Dessa maneira, com várias empresas, várias instituições apoiando a resposta à emergência, recursos vindo dos diversos locais do mundo sendo inseridos dentro desse sistema de gestão. O ICS foi talvez um dos maiores aprendizados lá no acidente do Golfo do México que pudemos trazer aqui para o Brasil. Aqui a gente já vinha exercitando, lá a gente apenas validou aquilo como uma ferramenta, mas a gente já vinha exercitando desde o início do ano 2000 o conceito do ICS. Um comando unificado, então essa é uma estrutura organizacional de resposta típica na Petrobras, onde temos o comando unificado, temos um staff de assessoria a esse comando unificado, temos as instituições distintas ou da organização ou extra-organização compondo o comando unificado, e as caixinhas aqui que se subdividem em múltiplas caixas, a parte de operação, de logística, a parte financeira, né, fazendo frente ou respondendo às diversas frentes de atuação numa estrutura de resposta à emergência. A questão dos recursos, o dimensionamento, a alocação, a disponibilização e o compartilhamento é extremamente importante. Então, considerarmos todos os modais passíveis de fazer a movimentação dos recursos, modal aéreo, rodoviário, eventualmente marítimo ou ferroviário. Né? A disponibilização desses recursos em centros específicos, a maneira e os cuidados de movimentação, as restrições, a maneira como a gente vai fazer o transporte, a movimentação mais rápida com o equipamento
equipamentos e viaturas de transporte, movimentação rápida de recursos já prontamente montados. Isso tudo é fundamental para que a gente tenha uma eficácia na resposta, uma eficiência e uma eficácia. Para que a gente possa fazer a alocação dos recursos, com base nos estudos de riscos e naqueles cenários. Então, categorizamos os cenários por frequência, assim, desde dos mais frequentes até os extremamente remotos, e pela severidade, dos mais severos aos menos severos. De maneira que, com isso, a gente estabelece o que deve ser de responsabilidade da unidade, do local, né? O que são recursos que vão ser alocados regionalmente e o que vai ser corporativamente. Dessa maneira, a gente não sobrecarrega a unidade com excesso de recursos, uma aquisição excessiva de recursos, e a gente prevê esse compartilhamento, essa movimentação, de maneira que os recursos sejam colocados com tempos de respostas compatíveis com o que estabelece a resolução CONAMA e a legislação. De maneira que eu tenho recursos oriundos do local, chegando de imediato, ou o recurso regional complementando os recursos locais, ou até mesmo recursos de outras regiões ou de outros países dentro do recurso, dentro do plano corporativo, né? Hoje, a distribuição desses recursos, recursos corporativos, estão distribuídos em todo o país, onde tem as principais atividades com risco. Então, temos centros logísticos distribuídos no país para fazer essa complementaridade aos recursos que cada uma das unidades tem. São mais de 150 unidades espalhadas no país e cada uma delas tem lá uma quantidade X de recursos conforme aquela matriz que a gente mostrou anteriormente. Mas os recursos de complementaridade estão concentrados nos centros de defesa ambiental e nas bases avançadas que estão distribuídas em todo o país. Esse foi um processo que construímos ao longo desses 15 anos, foi melhorando, foi otimizando, foi redesenhando essa distribuição ao longo de todo esse período. De maneira que hoje nós temos centros de resposta à emergência nas diversas unidades, diversas embarcações na área costeira, são mais de 40 embarcações com dedicação exclusiva, são os Oil Spill Response Vessel, com dedicação exclusiva para resposta à emergência. Tem os centros, os centros de defesa ambiental, as bases de postos avançados, uma grande quantidade de recursos logisticamente distribuídos. Fora isso, temos uma atuação integrada através de convênios, de acordos com Marinha, com a aeronáutica, com órgãos ambientais, com instituições internacionais. De maneira que no mundo a gente acaba compondo o que a gente chama de Global Network Response, que é a integração entre diversas instituições que cobrem o mundo todo com seus recursos para resposta a vazamento de óleo. O foco aqui, obviamente, a gente está falando muito sobre vazamento de óleo, mas a lógica, o modelo, ele é válido para outros cenários também. O que é mais frequente é o vazamento em si, então tocando mais a questão do vazamento. O compartilhamento de recursos ele é primordial. Não dá para esperar que a unidade tenha o recurso suficiente para o pior cenário possível. Nem mesmo a BP, nem mesmo os Estados Unidos ali tinha recurso suficiente para o pior cenário. Não tinha. Tanto é que vieram recursos do mundo inteiro para ajudá-lo. O que é importante, sim, é ter estabelecido planos que facilitem, processos que vão facilitar, vão favorecer esse escalamento, essa chegada, essa recepção de recursos oriundos dos mais diversos locais. Então, analisar, dimensionar, analisar o dimensionamento e a disponibilidade local, regional e nacional de recursos é fundamental para que a gente possa fazer um efetivo compartilhamento. Considerar a disponibilidade e o tempo de resposta de outras unidades e de outras instituições e empresas para que a gente possa fazer isso de maneira adequada e compatível com o regramento legal. Organizar a logística para complementaridade. Como é que eu vou transportar de avião, de trem, de caminhão, como é que vai ser isso? Eu já tenho que deixar isso preparado, em lotes preparados para fazer essa movimentação com o menor tempo de resposta possível. Se eu vou transportar de avião é de uma forma, se eu vou transportar de caminhão é outra. Então tem que considerar todas essas possibilidades, todos esses modais para poder fazer isso de maneira eficaz e eficiente. Considerar os planos de auxílio mútuo que estão ali no entorno das nossas unidades. Considerar os planos de área nas áreas portuárias. Considerar estabelecer acordos entre unidades, entre empresas,
entre fronteiras de países, as operações transfronteiriças, o cuidado nessa transferência, a passagem, a entrada e saída de bens e materiais, então isso de acordo com todos os regramentos. Então tem que ser previamente preparado, estabelecido, para que eu não transporte o recurso rapidamente e ele fique parado numa alfândega o dobro do tempo por não ter me atentado a determinados cuidados. Então isso tem que ser previsto, pré-planejado. Considerar que as aeronaves têm tamanhos distintos, tem a porta de entrada, então que tipo de recurso, que tipo de container eu vou considerar, quais são os tamanhos de container, eu vou preparar kits para características para atender volumes distintos de vazamento, para até 10 metros cúbicos, para até 50 metros cúbicos, para até 150 metros cúbicos de vazamento, eu vou ter containers e kits montados de forma distinta, tanto no onshore, tanto quanto offshore. Então eu vou estabelecer containers apropriados, forma apropriada de fazer o transporte no modal aéreo. No modal rodoviário, a mesma coisa. Eu vou considerar no modal aéreo, eu tenho que considerar inclusive o modal rodoviário. Então, no modal rodoviário, a mobilização de equipamento, separar e organizar todos os acessórios, não esquecer de deixar os kits montados, carregamento em veículo próprio, quando não houver, considerar o tempo, quando não houver o veículo próprio, o tempo que vai levar para chegar ao veículo contratado, o deslocamento, a emissão de notas fiscais. É fundamental que os equipamentos, os recursos saiam todos de forma regular, inclusive do ponto de vista fiscal. Conhecer as rotas de acesso, as restrições que se tem em estradas, restrições de carga, restrições de veículo, restrições em termos de horário para transitar determinado tipo de carga. Enfim, levar em consideração todas essas possibilidades para estabelecer toda a logística. Então, é todo um plano logístico que é construído. Da mesma forma, o aéreo considerar todas as variáveis que tem na parte tanto de carregamento da aeronave quanto descarregamento da aeronave, para que a gente possa ter o menor tempo de resposta. Ainda no caso do modal rodoviário, do modal aéreo, eu tenho que levar em conta ainda a complementação com o modal rodoviário. Então, eu vou poder transitar, tenho que atravessar uma grande cidade, uma região metropolitana, vou poder transitar com veículos com um determinado tipo de carga, não vou. Isso tudo tem que ser considerado, ser planejado previamente. Enfim, considerando todos esses aspectos, eu acho que, de uma maneira geral, os estudos de risco atualizados, com cenários realísticos, a definição de estratégia de dimensionamento de recursos adequados, os planos que se complementam, que são escaláveis de uma forma bem estruturada, sendo bem distinto os níveis de gestão de resposta à emergência, gestão de crise, isso vai ajudar, vai tornar uma resposta mais adequada. Manter os recursos em estado permanente de prontidão, quer dizer, os equipamentos estão prontos a operar, sendo bem mantidos, equipes adestradas no uso desses equipamentos, o reconhecimento rápido das situações críticas, enfim, esse conjunto de informações são fundamentais para que eu tenha uma resposta eficaz. E, por fim, o processo de comunicação com a comunidade. Aqui é um exemplo aqui de um projeto que foi feito com um oleoduto de 50 km de duto atravessando a região metropolitana de São Paulo, envolvendo centenas de milhares de pessoas no entorno desses dutos. Então, o reconhecimento dos riscos, o envolvimento e a participação dessas comunidades, levando o conhecimento sobre os riscos e sobre a maneira como ela deve se comportar no dia a dia, com aquela instalação que está ali ao lado da casa dela, bem como numa situação de emergência, facilita em muito esse trabalho sendo construído juntos, facilita em muito numa situação de emergência, para você reduzir consequências. Você aumenta a resiliência dessa comunidade de forma significativa ao trabalhar de maneira integrada, envolvendo, participando desde o processo de comunicação de risco até o processo de preparação para situações emergenciais. Nesse caso, a gente trabalhou, mudou
a característica com a participação, ouvindo a comunidade no que ela queria que fosse, como que ela gostaria que fosse aquela região. Ela se compromete mais, ela participa mais, se envolve mais e ela fica plenamente preparada. Com isso a gente reduz risco, sim, por conta do aumento da resiliência da comunidade. O processo APEL vem nessa mesma linha, já testamos o processo APEL em São Sebastião, em Santos, em Campos Elíseos, em outras áreas. Hoje é um processo recomendado pela ONU como um processo de envolvimento da comunidade. Tem toda uma cartilha, uma forma de trabalhar a preparação para a emergência com a comunidade. E nós temos procurado utilizar o processo APEL e tenho recomendado nos diversos fóruns o uso do processo APEL, o conhecimento do processo APEL como uma estratégia de comunicação de riscos e preparação das comunidades para situações emergenciais. Aqui alguns exemplos aqui de como foram desenvolvidos o processo APEL em São Sebastião, né, com exercícios simulados e com uma participação bastante forte da comunidade. Tem altos e baixos, porque depende de outras instituições estarem comprando e se comprometendo com o processo como um todo. Mas nós continuamos apostando nesse processo como um processo eficaz para a preparação da comunidade para situações emergenciais. Enfim, tem o envolvimento de várias instituições, né? Não tem como não ser assim. Enfim, aqui no final eu apresento aqui algumas referências legais, não vou discorrer sobre essas referências legais e referências internacionais, mas elas ficam aí para consulta e para um conhecimento mais aprofundado, caso seja do interesse dos senhores.